Você está sintonizado na RUM 97,5 FM. Eu sou Rui Alexandre e este é Olhar de Lá e de Cá, o programa de integração luso-brasileira em Portugal. Você também pode acompanhar esse programa ao vivo, em direto, pela rum.pt, em Braga, Portugal. Esses áudios estão disponíveis no site do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, ou no próprio site da Rádio Universitária, rum.pt. E se você quiser acompanhar também os bastidores dessa gravação, pode acessar o Instagram Alexandra Gomide ou o Facebook Alexandra Gomide Portugal. Bom, Marcelo, nós entrevistamos recentemente o Fabiano Assis, o famoso homem-banda. Grande homem-banda. Exatamente, grande homem-banda. E ele nos brindou com duas afirmações muito interessantes e que, coincidentemente, têm relação intimamente ligado ao seu trabalho. E gostaria que você escutasse. O Bauman, ele fala uma coisa muito forte, que é essa questão da sociedade líquida, né? Uhum. Que tá se transformando tudo tão rápido e tudo em torno do consumo, que muitas vezes o valor que fica na frente é o consumo e não os outros valores. Por exemplo, a arte e a cultura fica a serviço do consumo. E eu acho que essa é uma questão que entra de sola e afeta um pouco a arte de maneira geral. Bom, no seu trabalho você também cita o Bauman e diz que o cenário de que o jornalismo faz parte e ajuda a construir uma sociedade líquida moderna. O Fabiano, de certa maneira, explica essa sociedade líquida, mas eu gostaria que você nos dissesse de que forma o jornalismo contribui para a formação de uma sociedade líquida. Bom, o jornalismo ele tem os pilares, ou deveria ter, né? Na democracia, né? Na democracia, na informação, e beber da própria sociedade e trabalhar para ela, né? Uhum. E o que a gente percebe, como até o Bauman mesmo diz, é isso, que a briga agora não é entre o maior e o menor, mas entre o mais rápido e o mais devagar. Então, entra naquele ciclo que o Rui estava comentando, que a sociedade está mais rápido, é o jornalista que está mais rápido. Eu acho que é os dois, né? Uhum. Então, um se justifica no outro. E essa modernidade, ela vai para todos os lados, né? Essa coisa líquida, ele colocou bem, né? Que o líquido, ele espalha e entra em todas as camadas. Então, o que eu percebo de velocidade é difícil de controlar, né? Sim, Da velocidade ele está em todas as camadas, né? Então, desde uma coisa, por exemplo, numa redação que eu estava lendo, num dos livros que eu usei, que até as pessoas que não trabalham diretamente na redação, eles também eram acelerados, assim, não sabia esperar, tinha que ser tudo rápido, tudo, quem pagava contas, era uma coisa generalizada. Assim. Era o ritmo do ritmo ambiente, né? Então tem um pouco disso. E voltando à fala do Fabiano Assis, e agora falando do Deleuze, né? Ele fala dessa eternização do momento, né? Isso analisou essa característica ou lida apenas com a vertente da velocidade? Você trabalhou o tempo naquela pausa do tempo ou você só se preocupou com a velocidade? Na verdade, eu comecei a ir no tempo e depois chegou na aceleração, né? Que foi aquela transformação de quando foram inventados os relógios, né? Tinha os relógios da praça. Uhum. Por exemplo, o orlógio em Praga, aquele relógio grande, e as pessoas usavam para horário de missa, horário do trem, aquilo passou a orientar. E mais para frente, quando teve o relógio primeiro de bolso, né, e depois o de pulso. Que foi inventado no século... por Santos Dumont. Sabia disso? Eles falam que foi o Santos Dumont. O Santos Dumont, ele precisava, ele tinha aquelas máquinas dele para voar, né? Sim. E o relógio de bolso, igual existia, era ruim para ele. Ele precisava ter acesso, ele estava com as mãos ocupadas, então ele pediu ao Cartier, né, o famoso aí das joias, para fazer para ele, que era amigo dele, para fazer para ele um relógio que ele não precisasse enfiar a mão no bolso para tirar. Tem um livro do Thompson que ele fala, quando ele relata um pouco dessa fase, quando apareceu o relógio de pulso,
e que era meio um status, assim, as pessoas podiam fazer economia para comprar até surgiram até uma comparação com o celular, né? Porque por trás do equipamento ele tem uma indicação de dinâmica também, né? De horário. Exato. O celular é mais, o telemóvel, né? É de Isso. espaço e tempo, né? Espaço porque a gente consegue, como a gente falou, né? Tá com uma câmera em outros lugares, e tempo porque também tem hora, né? E o relógio era de tempo. Então passou a sistematizar os horários que eles faziam. A igreja também ajudou no começo, porque tinha até o tempo. A primeira vertente que analisa um pouco o tempo tinha isso, a questão acho que era Weber, tinha a questão da igreja, e que falava que o tempo era para Deus. Então até o tempo de folga deles era uma coisa que era um pouco regulamentada, e passou-se a ter rotinas, né, que foram sendo cada vez mais ampliadas na modernidade. E você percebe, então, que os jornalistas, aqui eu estou falando de jornalismo porque é o tema do seu, eles estão preocupados com essa questão do tempo, ou eles querem sair na frente o tempo todo? Só estão preocupados com a velocidade, dar conta da velocidade, ou eles estão... Você falou que tem É quase uma questão de sobrevivência. É uma briga capitalista, né? Exatamente. E o capitalismo pede um pouco isso, né? De concorrência, de o que você fez, já não... Você tem que fazer mais, né? Então, imagina a velocidade. Por isso que ela cresce, né? Quando a gente fala, por exemplo, em internet, né? Eles têm um cálculo lá, que eu acho que em 6 segundos a pessoa já muda de página, né? Olha, eu sou de um tempo, eu vou te falar uma coisa, como é que a gente vai mudando na percepção. Lá vou eu me entregar a minha idade de novo. Você já entregou, Rui, já é fato. Eu cheguei a usar um negócio chamado Windows 3.11. Foi o primeiro que... Nem conheço, nunca ouvi falar. Vamos lá. Esse Windows 3.11, eu ligava o meu computador, que era um 386. Era grande, uma máquina grande, né? Eu ligava o computador, saía, ia tomar um cafezinho e tal, sentava e ele estava lá... Fazendo um barulhinho. E abria. E eu usava. Hoje, se eu ligo o computador e ele não se liga instantaneamente, eu já começo a ficar nervoso. Porque esse negócio está com problema. Né, a percepção a minha tolerância ao tempo reduziu. Não é só a necessidade da velocidade, mas é uma tolerância. Quer dizer, a gente está, sem perceber, diminuindo essa tolerância, não é verdade? Mas não deixa de ser uma necessidade também. Essa intolerância é muito pela necessidade que você tem de 1000 coisas para fazer ali depois, em seguida. Acho que é um grande desafio a gente aliar as pessoas com as máquinas, né? Porque a máquina, ela tem essa coisa imediata, né? E algumas pessoas reclamaram que eles estavam sendo cobrados como se eles fossem máquinas. Isso. E aí tem meu tema, que é a parte criativa. Ela não pode funcionar como uma máquina, né? Ao meu ver, porque... Às vezes a pessoa está naquele Criação dia que... precisa de tempo, de inspiração, de reflexão, Pode ser um dia que o cara está com dor de cabeça. Exatamente. Ou então que as ideias não estejam, né, ainda... Eu acho que aliar, porque a tecnologia é boa, a gente não pode desmerecer. A velocidade também é boa, é importante para você... ajuda em muita... Pra você evoluir. Claro. Mas e o lado humano? É isso que alguns autores falam, que é preciso uma nova dinâmica que coloque as pessoas como o centro das coisas também. Que leve em consideração não só a briga de concorrência, a briga dos cliques, do chegar na frente da notícia, que é o que muitos... Que é o lema. Hoje o tom é esse. É o vale tudo pela notícia, foi o que eu apurei. Né? E isso me traz voltando ao início da nossa conversa, interessante, porque você fala de... A tecnologia acabou fazendo com que a gente faça as coisas mais rápido e tudo, e então não está sobrando tempo, porque, na verdade, o tempo sobra. O que falta para a gente, na verdade, é uma educação para lidar com a tecnologia. Só que não basta ser uma educação porque eu quero me adequar a essa velocidade.
a sociedade tem que dar uma resposta a isso, A né? sociedade da velocidade, né? Ela que te cobra também. Porque tem Exato. gente que não gosta, mas se ele não fizer isso, ele vai ficar sem emprego. Exatamente. A gente tem que não só educar as pessoas para que você não precisa produzir o tempo todo a um ritmo Sim. alucinante, mas tem que criar condições também na sociedade para que essa pessoa possa viver dessa forma, não é isso? Exatamente. Eu acho que é uma questão bem ampla, né? Porque tem a ver também, por exemplo, com o consumo, né? Das pessoas, a sociedade, o impulso ao consumo e todo mundo consumindo vai ter que trabalhar mais para fazer mais. E essa velocidade ela vai ser cobrada, né? Tem saída? Pois é, me perguntaram isso lá quando eu defendi. Eu não estava lá, mas veja que a mesma pergunta. Você foi pra defesa. se eu tivesse lá, você ia falar assim, eu odeio Foi esse a cara. final, foi a facada final. Não é? Foi a facada final? Foi. Porque isso está me consumindo aqui por dentro. Foi isso que... Pois é. Eu acho que tem que ser um modelo repensado, mas é difícil, porque como a gente vê, né, quando é tecnologia é uma coisa que fica, né? Ele impõe um novo modelo mais rápido e a não ser que tenha assim, por exemplo, aquelas pessoas que ainda gostam de comprar um LP, né? Mas senão não volta, né? Então existe o movimento slow, long form, que é outro também. Existe. Só que eles são, comparado com o mercado como um todo, são Minoria, né? são minorias, são muito tímidos. E a questão que a gente falou também, por exemplo, da saúde, uma das pessoas que eu entrevistei, ela falou uma frase assim: as doenças da modernidade, elas são causadas pela forma e como a gente se relaciona com o tempo. Por exemplo, o estresse é uma doença de quem não se relaciona bem com o presente. A depressão é um problema de quem se relaciona mal com o passado. E a ansiedade é de quem se relaciona mal com o futuro. Então é uma questão ampla, né? E que ela é movida ao consumo. As pessoas, quem está lá, e algumas das pessoas que eu falei, eles não percebem, eles já estão... essa aceleração ficou constante, assim, e eles fazem parte. E teve como exemplo, um dos entrevistados falou assim: eu consigo jantar, não é todo dia, mas eu consigo, em 20, 25 minutos. Exato. É tudo muito cronometrado. Então, quer dizer, agora jantar virou uma coisa, poxa, como se fosse eu ganhei um bônus, né? Uma coisa. Não deveria ser. Não deveria. Antigamente almoçava-se em casa, as pessoas paravam, sentavam, a família se reunia. A família se reunia, as pessoas conversavam. Sim. Hoje isso, pelo menos no Brasil, onde eu vivia, isso é impensável. Pois mas a gente percebe aqui mesmo, a correria também é a mesma. Isso entra naquele eixo multitarefa, né, que as pessoas se tornaram. Então, assim, os episódios de ação durante um dia, eles são muitos. Aí ou você corta, né, por exemplo, eu não vou poder almoçar, jantar. Você pega o lanche e sai comendo no caminho enquanto está dirigindo. Você ficou multitarefa. Ou então faz os dois ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando e comendo, né? Mas eu vejo gente fazendo isso, Sim. né? Vai trabalhando e comendo e não para, né? É uma compressão, não há tempo, né, de você fazer tudo. São muitas atividades, né? Aqui em Portugal, a gente ainda percebe um pouco mais essa pausa. Sim, é verdade. Não é? Aqui outra... a gente percebe, horário de almoço é horário de almoço. Sim. Então é mais ou menos assim. As lojas fecham, as lojas fecham, é verdade. Isso é respeitado. O horário é respeitado muito em cima disso. É meu horário de almoço, meu horário de voltar para casa, meu horário de estar com a família. O fim de semana é muito preservado, a gente percebe muito isso. Porque realmente lá no Brasil a gente embola, né? Horário de almoço. Se é o horário que a gente tem para resolver alguma coisa dentro da empresa, a gente vai sentar na hora do almoço e vai resolver. Sim. Comendo e resolvendo. Aqui a gente percebe um respeito maior a esse tempo. Acredito que no Brasil o trabalho tem um peso maior, assim. Não né? Ele passa por cima dos outros. Sim. Né? De uma certa forma. Ou seja, talvez a solução passe muito mais por uma questão de governo, né, na esfera governamental, de legislação, para controlar isso aí, né? Sim. O problema é que eles são pressionados pelo dinheiro, né? Sim, são as grandes empresas que com os interesses fazem leis a favor deles, né? Nunca a favor do povo. Tem né? uma frase do Marshall McLuhan que ele fala: o homem inventa as máquinas e as máquinas escravizam o homem, né? Sim. Então existe essa questão. Na verdade, as máquinas estão lá, é a forma como a gente usa, né? Sim, sim. Mas porque o sistema te pede um pouco,
te perde essa correria, né? Exatamente. Então você entra no ciclo. Agora aqui, Marcelo, tô pensando aqui. Quando algo é muito bom, passa rápido ou dura uma eternidade? Passa rápido, né? Passa rápido, mas dura uma eternidade. A gente lembra deles, né? Na memória eu acho que dura mais. O Fabiano nos falou, né? É aquele momento de eternidade, né? Vai pra eternidade, né? Mas a sensação é de que, poxa, precisava mais, né? É verdade. Tem uma frase do Walter Benjamin que ele fala a questão da experiência, que a gente está pulando às vezes, né? Por exemplo, para a educação faz muita falta. Para o jornalismo, a velocidade é um valor, mas para a educação não pode ser um valor. Claro. Exato. Porque a experiência traz o aprendizado, né? Claro, claro. E ele fala assim que... Ele cita um poema, que eu não lembro quem que fez, mas ele cita dizendo assim, que a pessoa viu a amada dele passar. E quando ela foi atrás para encontrar, ela se perdeu na multidão. Nossa. E aí não achou mais. Então, assim, que as cicatrizes são necessárias, né? E às vezes a gente não tem o tempo de viver essas cicatrizes, né? Com certeza. Bom, se você está nos ouvindo e ainda não assistiu ou ouviu alguma das nossos programas anteriores, basta acessar o www.radio.olharbrasileiro.pt ou ouvir os podcasts na Rádio Rum, né, rum.pt. Ou pode assistir em vídeo pelo nosso TV Olhar. Agora no canal 1001 da Mel. Ou então em breve por streaming pelo site da tv.olharbrasileiro.pt. Ou seja, não tem desculpa para não acompanhar, né, o programa. Não tem desculpa. Não tem. Bom, hora de darmos uma pequena pausa para ouvirmos mais uma seleção musical preparada pela DJ Verinha Pinheiro. E agora, Verinha, o que vamos ouvir? Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade. Bom, nós estamos aqui com o Marcelo Balbino, que acabou de defender o seu mestrado, falando sobre o tempo e essa velocidade do tempo e esse tempo que a gente não sabe se é passado, presente ou futuro. Agora. ou se dura muito ou se dura pouco. É uma loucura isso aqui. Bom, infelizmente estamos caminhando para o final do programa. Nem parece que estamos aqui há quase 2 horas, né, Marcelo? É verdade. O tempo foi rápido, Foi né? rápido. Exato. Será que foi bom ou a qualidade foi ruim? Não, foi ótimo. Se é rápido, a qualidade é ruim. E agora, como é que ficamos? O tempo, tudo é paradoxal, né? Tudo, né, Marcelo? Tudo. Bom, então estamos indo para o nosso final e perguntamos lá no início do nosso programa, Marcelo, Aveste. E aí, o que significa Aveste? Pois é, eu falei que era envergonhado, não, é apressado. Apressado! É o tema, né? Veloz. Exatamente. Apressado. Finalmente. O primeiro que consegue descobrir durante o programa, né? Não, a Ana também descobriu no programa dos animais. Dos animais. Ela lembrou também do boi de piranha. Bom, vamos lá. Marcelo, e qual que foi a conclusão do seu trabalho? Em linhas gerais, o que podemos aprender com ele? Então, eu cheguei a 5 pontos, que foram os principais, que está aqui. O primeiro deles é assim, que a gente está numa velocidade que não é normal. O segundo... Quando você diz que não é normal, é porque não é natural, né? Não é natural. Não é da essência humana, né? Até como eu falei antes, a velocidade ela já era um valor. Então, um jornalista ele já estava acostumado a trabalhar de uma forma veloz. Só que o que eles me falaram, uma coisa é você ser rápido, outra coisa é você ser imediato. Exatamente, Instantâneo, né? exatamente. Isso, instantâneo falaram também. Isso. Então, é assim, ficou muito rápido. A outra questão é as tecnologias, é o desafio. Como é que a gente vai se portar? Tendo em vista que são boas, mas o lado bom da técnica, né? Possibilita várias coisas que nunca foram atingidas antes, né? De você fazer com rapidez, tudo. E por outro lado, te manter conectado 24 horas. Eu sempre falo o seguinte, as coisas não são boas ou ruins.
o uso que você faz delas que as tornam boas ou ruins. Você pode pegar uma faca, cortar um pão, cortar uma carne, ou pode matar uma pessoa. Sim. Da mesma forma, acho que a tecnologia. É Ela não é verdade. nem boa nem ruim, ela é a tecnologia. O uso que você faz dela é que pode tornar-se uma tecnologia boa ou uma tecnologia ruim. A favor ou contra, né? Eu acho que é o uso, né? Não. Sim, eu acho que é o uso. Alguns programas têm algum apelo também para você ficar mais conectado, Sim. mas aí vai da pessoa, né? Claro. Saber julgar e saber. Aí fazer, cai no né? uso, né? É. A outra questão é a instabilidade, que a gente estava comentando, né? Ninguém sabe muito bem como vai ser, né? Uhum. E eu sei que algumas empresas aproveitaram desse momento também para, vou dizer, se esconder atrás da tecnologia, mas utilizar a tecnologia e propor um modelo mais enxuto, no qual Uhum. ela exigiu mais do profissional, Sim. se desdobrar e fazer várias outras coisas, né? Um exemplo disso é a educação, né? Também. Quando eu comecei... Nossa, lá vou eu... Eu tô falando muito do passado, viu? Acho que eu tô muito saudosista hoje. Quando eu comecei, a gente tinha a secretária, você entregava os diários, você entregava as provas, elas passavam as notas, você fazia controle de falta, chamada, quem fazia era a secretaria. De repente... Passou tudo para encargo do professor. Eu já fazia a chamada, já fazia o lançamento, já fazia o controle de faltas, eu já fazia o lançamento das notas no sistema, eu já fazia tudo era o professor. Quando eu via assim, pera lá, eu estou fazendo um serviço de professor, que seria, teoricamente, a questão do ensino. Mas eu estou fazendo um serviço de secretaria. Sim. Então, eu que faço o levantamento de que aluno que está faltando e faço... é uma... Desdobrou em várias tarefas, né? Acontece. É o multitarefa. Exatamente. E aí eles aproveitaram alguns para encolher e usar como veio a tecnologia, mas no fundo foi uma desculpa para a pessoa ganhar mais, né? Exato, ele vira para mim vários casos. Não, agora você tem o poder sobre as notas, você lança, você pode alterar, você pode tal. Mas na verdade é o seguinte, eu tô demitindo a secretária que ia fazer isso e agora você vai fazer para mim. Você é o responsável. E eu continuo pagando só como professor. Eu acho que tem a ver com aquela questão da tecnologia que poderia abreviar, sobrar mais tempo, né? Porque ela vem meio como uma ilusão, assim, né? Agora tem a tecnologia, mas você vai ter que... Vai te facilitar, só que a pessoa vai ter que fazer. Cuidar da imagem. Vai ter que saber um pouco de programação, porque ele vai jogar a página na internet, de uma certa forma. Aí ele vai ajustar, que era o trabalho antigo de um diagramador. Sim. Então, na verdade, a tecnologia facilitou, mas algumas tarefas se desdobraram na mão desse profissional, né? Exato. E eu tive numa palestra lá no Brasil que eles falaram que acho que o caminho vai ficar cada vez mais individual, né? Palestra sobre trabalho, de uma pesquisa do IBGE. E um pouco antes de vir para cá, eles falaram, não vai ter mais o emprego, vai ter trabalho. Você sabe que isso acabou, isso tá me batendo aqui, reverberando na minha cabeça aqui, me surgiu uma coisa. É um tiro no pé dessas empresas gananciosas. Se você falar, e agora eu estou falando do jornalismo, por que seria um tiro no pé? Antes precisava da empresa existir porque precisava de ter todo esse conjunto de pessoas trabalhando para que aquele produto saísse ao final. Ora, eu não preciso mais desse conjunto de pessoas. Eu torno aquele indivíduo a empresa, ele não precisa mais da empresa. Pois é. Porque hoje eu posso lançar o meu jornal sozinho na internet. Eu vou lá na própria internet, pego as notícias, eu mesmo faço a diagramação. Para que eu preciso da empresa? Tirar foto, tudo, né? Não é? É verdade. É um tiro no pé. Eles pressionaram tanto que eles esqueceram que eles estão criando um monstro contra eles mesmos, né? Sim, existe, né? Canais alternativos que as pessoas não assistem mais. Às vezes jornal e falam, eu vou por esse aqui. Uma afinidade, assim, que a pessoa tem, né? Exatamente. Mas eu acho que o principal é ter um modelo que bate na questão da saúde também, né? Que leva em conta o profissional, a experiência dele. Não é a questão de você ser rápido. Todo mundo, se pressionado, pode ser rápido, Claro. mas qual é sentido, né? Vamos buscar um sentido nisso. Qual a qualidade que vai ter, não é? A gente vai deixar de pensar, né? Eu acho que falta um pouco esse modelo, precisa ser repensado, né? Em todos os sentidos. Até porque, como a gente falou, o consumo impulsiona isso, né? Então, consumir menos, reaproveitar para que se produza menos e sobre mais tempo também, né?
Porque não tem necessidade de tanta produção de riqueza, né? Eu acho que a riqueza que se produz já é suficiente para as pessoas levarem pelo menos umas 10 vidas, né? Esse pessoal que... Sim. Né? Então, assim, dá para reduzir um pouco a necessidade de produção de riqueza e aproveitar um pouco dessa redução em prol do benefício da saúde das pessoas. É verdade, isso que a gente está comentando lembrou um dos entrevistados meus, que ele falou assim, que as pessoas às vezes acham que a quantidade e a velocidade são qualidade, e não são. Uhum. Então assim, falar, tá trabalhando, tá soltando um boletim a cada 1 hora, 2 horas, mas quando você vai ver, as notícias são as mesmas. Tem pouca de informação mesmo real. Com certeza. Né? E na verdade, quando você abre, aí tem 3 anunciantes. Aí você, tem uma nova notícia, você vai lá ver, ele colocou mais um parágrafo. E aí tem mais 4 anunciantes. Corrigir um erro anterior. Corrigir um erro, pois é. Bom, e aí você falou de 5 itens. Nós já... Isso, nós falamos de... Aqui, ó, cadê os 5 pontos? A velocidade que está extremamente alta, a instabilidade do setor, que a gente falou, porque ninguém sabe como vai ser, o erro passa a fazer parte do processo, saúde e as tecnologias, que a gente vai ter que adequar e ver a forma como lidar, né? Exato. O principal foram esses que eu levantei. Tem muito estudo nessa área ou precisamos aprofundar mais? É uma área que se renova, né? Um pouco antes de eu vir para cá, até eu encontrei uma das pessoas que eu entrevistei. Quanto tempo faz? Esse foi o meu primeiro, fazia quase uns 8 meses atrás. Aí ele falou, poxa, se eu te encontrasse hoje de novo na entrevista, eu falaria outras coisas Olha também. só. Então, assim, tem uma dinâmica que é muito grande, né? Exato. Quando você fala em dinâmica, eu lembro de um dos estudos que eu fiz, que falava que a produção de informação em um dia hoje é o mesmo volume de informação que se produzia em todo o século XVII. Quer dizer, é um negócio absurdo. Levou 100 anos para produzir informação, hoje em um dia você produz. Isso já é um negócio alucinante. Além disso, essa produção faz com que a sociedade se torne mais veloz e nós já dobramos o conhecimento. Aí eu estava lendo, agora já foi há algum tempo, então eu posso estar até ultrapassado, porque a velocidade, né? De que o volume de informação dobra a cada 5 anos. Então, ou seja, quando eu entrei no meu curso de engenharia, meu curso foi de 6 anos, era um curso de noite, né, noturno, então ele era de 6 anos, ou seja, quando eu terminei o curso, eu já estava com 50% defasado. Porque já tinha... Não acompanha, né? Não acompanha. E aí, o estudo indicava o seguinte, que quando a sociedade chegasse a uma produção, uma velocidade de 3 anos, ou seja, a informação dobrasse a cada 3 anos, a gente era necessário repensar, ter uma revolução à própria sociedade. Por quê? Muita coisa. Porque a gente não ia dar conta. O modelo atual de funcionamento da sociedade não consegue sobreviver a essa avalanche de velocidade. Nós estamos chegando perto disso? Eu acredito que sim. Vamos precisar repensar a sociedade? Tem um autor que eu usei que ele falou que a Wall Street Journal, acho que era, o New York Times, num domingo, a quantidade que ele tem de informação, uma coisa assim que impossível ler tudo. Né? Então, assim, eu acho que é mais a busca de um sentido, né? Tem que ficar claro, assim, também, que esse foi um recorte que eu fiz, né? Existem, até comentaram na minha defesa, existem outros jornalistas, mas eu não fui atrás eu peguei, essas categorias, elas foram criadas a partir das respostas deles. Não fui eu que inventei, né? Eu só captei e sistematizei, ó, isso aqui falou disso. Foi os temas que foram mais falados, que eu entendo como uma problemática, né? Existem outros que... até o professor comentou que são gênios e que trabalham com calma, fazendo. Sim. É um recorte, mas de forma geral, essas pessoas que eu peguei, elas tinham de 9 a 35 anos de experiência. Então, muitos pegaram a passagem, eu fiz questão de pegar mais antigo. Alguns, porque para pegar a passagem essa transição, do digital, porque daí que alterou bastante, que foi o motor, né? Claro. De como está sendo feito hoje e tudo, mas
é um retrato bem fiel, assim, e tanto que muitos têm cargos de chefia, né? Eu não identifiquei na pesquisa, porque para dar liberdade para eles, né? Não fazia sentido eles. Mas tinha gente de grandes emissoras, de jornais, que tem equipes grandes. Então eles são formadores não só da nova leva que está chegando na imprensa, como também muitos dão aula em universidades. Então são formadores, né? E o quadro é mais ou menos esse, assim, é bastante preocupante. E alguns chegam a falar que não sabe se vai continuar o setor, né? Existe uma teoria que pode acabar. E o que você acredita? Vai existir uma ruptura e uma revolução, como a gente teve lá na Revolução Industrial, que o mundo mudou com a criação da máquina térmica, né? Do motor a vapor e tudo. E aí depois veio a eletricidade. Isso são rupturas, né? Na própria estrutura da sociedade. Ou você acha que naturalmente a gente vai conseguir... Eu acho que não tem uma volta, são saltos e a coisa vai sendo adequada, né? Eu acho que vai caminhar para a forma como as pessoas vão passar a consumir mais notícias. Eu acho que talvez vá para a coisa mais portátil que tiver, acho que o telemóvel, né? E acho que a forma de se fazer vai ser... Ao mesmo tempo, tem bastante canais, tem muita gente boa também, tem democracia, né? A pessoa vai conseguir escolher bem melhor do que antes, o que ele vai ler, o que ele vai... O leque de opções também aumenta. Né? Aumenta o leque de opções, mas aumenta a dificuldade de seleção também, né? Sim. Antes era fácil, você tinha 4 veículos, 5 veículos que eram considerados formadores de opinião, e hoje você tem milhões, né? Ah, sim. Hoje em dia você tem o acesso fácil, o problema é o conteúdo, né? Exatamente. Porque não foi uma coisa que... ela não foi estruturada quando ela nasceu, né? Exato. Ela meio que apareceu e todo mundo jogou coisa lá e foi. Então, o grande desafio é esse, né? Você ter fontes, tem até um conceito de um autor que fala jornalista sentado ou jornalista de banca, que é uma entrevistada minha que é mais antiga, falou, poxa, não tem mais aquele glamour que tinha o repórter, né? Que era o cara que ia pra rua. Então, o jornalista sentado e jornalista de banca é aquele que ele trabalha com informações. Que ele vai ser o jornalista de dados e tal, né? Ele fica ali, que é uma coisa mais fria, né? De ficar sentado e trabalhar os dados. Agora, nem sai da salinha dele, né? No telefone e no computador. Então, dependendo da apuração que ele fizer, pode ter problema, né? Porque ele tem que ter um critério todo, né, para fazer. Confiar nas fontes. Sim, exatamente. Porque vai passando e... Esse é o mundo que nos espera. E a velocidade atropela. É complicado. Rapaz, tchau. Ok, espero que tenham gostado do Olhar de Lá e de Cá. Para participar do nosso programa, envie um vídeo ou um áudio para o nosso Instagram, olhar.brasileiro, ou para o Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. Semana que vem tem mais. Obrigada, Marcelo. Obrigada, DJ Verinha. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Rui. Foi um enorme prazer estar com vocês e tenham todos uma belíssima semana. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui. Foi muito legal. Muito obrigado. Parece que o tempo parou. Muito obrigado por nos prestigiar com o seu valioso tempo. Exatamente. Valioso mesmo, moeda, tá, né? gente? Ele tá, a moeda, né? Ele tá embarcando pro Brasil agora, que horas? Daqui a pouco. Vou pegar o Getbus às 13. Ou seja, daqui a pouquinho. Então, muito obrigado de coração, Marcelo. Obrigado, ouvintes, pelo seu tempo também, por parar de fazer as coisas, ou mesmo fazendo, né? A gente sabe que o rádio as pessoas vão escutando e fazendo, né? Fazendo. Exato. Mas aqueles que tiveram a oportunidade de escutar e refletir sobre esse mundo que está muito louco, muito veloz e que vai moendo as pessoas, né, Marcelo? Exatamente. A gente tem que parar e aproveitar melhor os dias, né? Porque eles vão e não voltam, né? É verdade. Vão e não voltam. Obrigado, Alexandra, pela apresentação do programa. DJ Verinha, como sempre, nos brindou com músicas valiosíssimas, né? Que faz bem, faz o tempo parar. Porém, o tempo não para e precisamos terminar. Bom, para encerrar, né, o nosso pensamento do eterno Dalai Lama.
Só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. E assim finalizamos, como sempre, com o melhor da música brasileira. Tenham todos uma boa semana e até domingo que vem. Tchau, tchau. Até domingo. Obrigado. Tchau, tchau.